Oi, pessoal, bom dia. Quem está falando é o Thiago Paulino, da AWS. Só para avisá-los que a gente vai começar daqui 5 minutos, tá? Às 10h05. Vai me colocar como... Então... Bom dia, pessoal. Quem está falando não é o Thiago Paulino, da AWS, sou arquiteto de soluções, e eu vou apresentar o webinar para vocês aqui hoje,
junto com o Bruno Orpinelli, que também é arquiteto de soluções na AWS, e nós vamos comentar sobre os serviços de banco de dados da AWS, tá? Os serviços de banco de dados da AWS são de vários tipos, tá? Seja eles relacionais, not only SQL, além dos bancos de dados de data warehouse, como o Redshift, mais focado para Big Data. Só que passando para o próximo slide, eu queria fazer uma pergunta antes para vocês, da gente continuar. Quantos de vocês já utilizam algum serviço da AWS de banco de dados? Vocês já usam, não usam? Bem, acho que apareceu para vocês um questionário aí de pergunta, com 3 opções, né? Sim, na AWS, sim, fora da AWS ou não. Só mais alguns segundos, pessoal, vou terminar de votar. Legal. Bom, já vi aqui as respostas, bastante pessoas já utilizam, mas também temos uma grande parte de pessoas que não utilizam ou que usam fora da AWS, tá? Essa é uma boa oportunidade para vocês conhecerem o que a AWS tem de serviço para oferecer a vocês com relação ao banco de dados, e para quem já utiliza, quais são os outros serviços que a AWS oferece que pode ajudar vocês nos desafios de tecnologia que venham a ser enfrentados na empresa de vocês. Bom, com relação ao portfólio de produtos, quando a gente pensa em bancos de dados relacionais, nós pensamos primeiramente no serviço Amazon RDS, que é o Relational Database as a Service, que é um serviço de banco de dados relacional gerenciado, tá? Toda a parte de operação ela já é automatizada e o cliente fica responsável por sua aplicação. Os serviços que tem um outro serviço interessante que faz parte do RDS, que é o Amazon Aurora, é um banco de dados relacional criado pela AWS, utilizando o MySQL como engine de banco de dados e o Post. Eu vou comentar um pouco mais sobre ele mais na frente. Ainda falando de banco de dados relacional, existe o Database Migration Service. É um serviço para migrar bancos de dados, seja ele do seu ambiente on-premise ou em alguma outra nuvem, para dentro da AWS ou vice-versa, tá? O serviço ele faz tanto a migração para dentro da AWS ou para fora da AWS. O objetivo dele é facilitar as migrações. Um serviço novo que foi lançado recentemente é o Amazon Neptune, que é um grafo database, um banco de dados de grafo. Eu vou comentar também sobre ele mais à frente. Um bom exemplo de uso dele seria redes sociais, análise de fraude, dentre outros. Tá? Com relação a Big Data, o que a AWS tem de portfólio de serviços? Primeiro, Amazon Redshift, que é um banco de dados de data warehouse da AWS, é um banco de dados de característica analítica, tá? Então ele é um OLAP. O EMR, que é um Hadoop gerenciado, e dentro dele existe um banco de dados chamado HBase, que é possível utilizá-lo, ou formatos de arquivos mesmo, tá? O Data Pipeline ele é um serviço para você fazer toda a parte de flow de migração ou execução de tarefas, tá? O Athena é um serviço de Query as a Service, tá? Você tem uma interface ou um conector JDBC ou DBC que permite você executar queries analíticas em dados que estão no Amazon S3, que é um storage de objetos, sem que você tenha um servidor. O custo disso, né, a cobrança desse serviço, é por giga analisado. Então, se você executar uma query e ela analisar
100 GB de dados, você vai pagar por essa query e os dados analisados. Tá? Então, o custo é centavos. Só para vocês terem uma grandeza, o custo é $5 por tera analisado. Então, se eu analisar 100 GB ou 50 GB, o meu custo ele vai ser bem baixo, tá? Vai ser alguns centavos. Com relação a Analytics, a AWS tem um serviço de visualização de dados, que é o QuickSight, permite vocês terem interações em tempo real ou em batching do que está sendo vendido, do que está sendo processado. O Elasticsearch, esse sim é muito mais direcionado para Real-Time Analytics, né, que é análise em tempo real, com dashboards interativos, que eles vão aumentando conforme eu vou tendo mais visitas, eu tenha mais produtos vendidos, enfim, ou logs, o uso do Elasticsearch é bem amplo. O Amazon Machine Learning é um serviço de Machine Learning da própria AWS, tá? Os algoritmos são feitos, os modelos e algoritmos são feitos e gerenciados pela AWS. Caso vocês queiram construir os seus próprios algoritmos, os seus próprios modelos, é possível utilizar o SageMaker, que é uma plataforma de Machine Learning, onde você constrói utilizando os frameworks como MXNet, Café, Torque, dentre outros. Tá? TensorFlow também é um deles. Ele é aberto e você pode construir seus algoritmos, tá? Os seus modelos. Quando a gente fala em NoSQL e banco de dados em memória, existem dois serviços da AWS que são gerenciados. O DynamoDB, que é um banco de dados Not Only SQL, bem famoso, tá? Tem muitos clientes que utilizam ele. Mais à frente tem um slide que mostra alguns dos clientes que utilizam. E o Elasticache, que é um serviço de banco de dados em memória. Alguns clientes utilizam como banco, outros como repositório temporário, tá? Por ser volátil. Ele é baseado em Redis e em Memcache. Aqui são alguns clientes da AWS que já utilizam o serviço de banco de dados como serviço, tá? Dentre eles aqui do Brasil nós temos a Rede Globo, que está aqui no slide. Existe também a Lyft. Para quem não conhece o Lyft, ele é bem parecido com o Uber. Não temos aqui no Brasil o Lyft, mas em outros lugares existem já. Tem o Nubank também, que é um cliente da AWS aqui do Brasil. Para quem esteve no AWS Summit, teve uma apresentação também do pessoal da Hotmart, que é uma plataforma de venda de cursos online, e eles compartilharam um pouco do case deles conosco. Eles usam desde o RDS, DynamoDB e Elasticache, tá, para fazer a parte de armazenamento de dados. Bom, então como vocês podem ver, o portfólio de clientes é bem amplo, tá? Tem o Netflix também, Airbnb, dentre outros clientes um pouco mais tradicionais e até alguns regulados, como a Finra, que é uma plataforma financeira lá dos Estados Unidos para controle de mercado, tá? Mercado de compra e venda de ações. Falando um pouco do serviço de banco de dados, o Aurora já comentei com vocês, ele é um serviço da AWS que mais cresceu na história da AWS, está em adoção. E com relação ao DMS, alguns números interessantes sobre ele, já foram migrados utilizando o DMS mais de 75 mil bancos de dados. Tá? Então isso consolida bastante essa ferramenta para esse fim, né, para migrar bancos de dados. Vou falar agora um pouco sobre bancos de dados relacionais. Tá? O que nós temos aqui de bancos de dados relacionais? Temos o RDS, que eu já comentei. Dentre os engines de bancos, né, os mecanismos que possuem dentro dele, estão o Aurora, que é baseado em MySQL e Postgre. Tem o MariaDB, o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle e o SQL Server da Microsoft. O que ele traz de benefício para vocês clientes? Assim como algum de vocês, eu já estive na operação gerenciando bancos de dados, aplicações web, aplicações client-server, e o tempo gasto, né, das equipes e dos funcionários para manter as luzes acesas, ele é um tempo muito caro, tá? Que poderia
ser investido em outras tarefas. E o maior tempo gasto é manter o banco de dados funcionando, ter as rotinas de backup, garantir que existe um plano de failover, né? Se o meu banco de dados quebrar hoje, ele vai continuar funcionando? Como que eu vou configurar um cluster para que isso aconteça? Esse tipo de trabalho, vocês vão deixar de se preocupar utilizando o RDS, tá? Uma vez que ele consegue fazer replicação de dados de maneira síncrona de um data center para outro, no caso de uma zona de disponibilidade para outra zona de disponibilidade na AWS, e dessa maneira você não vai precisar se preocupar com isso, tá? O trabalho para manter as luzes acesas, eles começam a ser direcionados para outras tarefas. Com relação a storage, né, que é uma das principais dificuldades de banco de dados, é escalar o input e o output de disco. Dentro do RDS, existem duas modalidades de armazenamento de dados. Uma que é chamada GP2 e uma que é chamada IOPS. O que são essas siglas? GP2 significa uso de propósito geral, vem do inglês do General Purpose. Ele vai te entregar 3 IOPS, né, que são operações de input e output em disco, para cada giga provisionado. Ou seja, se eu provisionar um disco de 100 gigas, significa que eu vou ter 300 operações de IOPS. Então ele escala conforme o tamanho do disco, até um certo volume que é de 10.000 IOPS. Caso eu tenha uma necessidade que eu precise de mais IOPS, sei lá, 15.000 IOPS por segundo, é uma demanda necessária para a minha aplicação. Nessa necessidade, nós conseguimos utilizar os discos de tipo IOPS, que é I/O provisionados. Então, eu consigo determinar o quanto eu preciso de I/O para que aquele disco funcione para o meu caso de negócio, para a minha aplicação. Eu posso designar que um disco de 500 GB tenha 10.000 IOPS ou um disco de 1 TB tenha 15.000 IOPS. Tá? E o custo vai ser baseado no que vocês consumirem e precisarem. Tá? Com relação à alta disponibilidade, eu já comentei, ele faz a replicação síncrona de dados entre um data center e outro, né, que é uma zona de disponibilidade e outra, apenas com um clique. Não tem nada de mirabolante que é preciso fazer para que isso funcione. Aqui são algumas experiências que nós tivemos quando lançamos esses serviços, tá? Que com certeza são dificuldades de algum de vocês clientes. Tempo gasto lá, como eu comentei, para manter sua equipe de operação com um banco de dados sempre replicado, garantir que o backup roda, garantir que tem uma continuidade de negócio, ele é muito alto. E a nossa experiência que vem da Amazon.com ensinou que isso é uma dificuldade grande para bancos relacionais, né? Manter e operar esse banco. E o tempo gasto da área de TI, como eu já comentei também, é muito precioso, né? Eu poderia aplicar esse tempo em uma outra tarefa. Com relação a mais barato, mais fácil e melhor, qual que é a nossa intenção aqui? Assim como as máquinas de computação, que é o Amazon EC2, no RDS você consegue provisionar o que nós chamamos de escalabilidade vertical. Se você precisar de 4 CPUs hoje, você pode ir lá trocar o seu banco de dados para ter 4 CPUs hoje. Amanhã, você não precisa disso, por exemplo, passou a época de fechamento da sua aplicação, passou a época de alta demanda, você pode ir lá e diminuir o tamanho dessa máquina que atende o seu banco de dados de uma maneira bem simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso, são alguns cliques. E com isso você vai direcionar a sua equipe para fazer outros trabalhos, né, que fazem mais sentido para o seu negócio e não perder tempo em fazendo trabalhos que são trabalhos corriqueiros do dia a dia. A questão de alta disponibilidade, ele já tem os dados replicados. É possível criar réplicas de leitura para aumentar a disponibilidade do dado para leitura, né? Exemplo, eu tenho uma demanda de aplicação que precisa de 15.000 conexões de leitura por segundo.
Então, eu consigo criar réplicas de leitura para garantir que eu atenda essa demanda de 1.000, 2.000, 3.000 conexões por segundo. E o que é interessante é que desde uma startup até uma empresa enterprise, né, grandes empresas, elas podem usufruir desses serviços da AWS, tá? Sem ter que gastar um valor muito alto para ter 2 data centers, ter 2 servidores e por aí vai. Então, o custo para ter acesso a esse tipo de tecnologia é baixo. Aqui é um exemplo de arquitetura, tá? É de 3 tiers. Eu tenho a aplicação web, que são meus web services, eu tenho a minha camada de application services e eu tenho a minha camada de banco de dados. Nesse exemplo, ele está replicado em 2 availability zones. Se vocês verem, a parte de cima está escrito availability zone A e a parte de baixo availability zone B. No caso aqui, ele simulou uma falha no banco de dados da zona de disponibilidade A. Como existe uma replicação síncrona, de maneira transparente, vai acontecer esse failover, a sua aplicação, você não vai precisar mudar nada na sua aplicação, vai acontecer de maneira transparente, sem ter que ter acionamentos da sua equipe de madrugada em horários que não tem ninguém olhando ali para o ambiente de vocês, tá? Aqui tem alguns clientes que são clientes de RDS, tá? Não só de Dynamo ou Redshift, tá? São clientes focados em RDS. Dentre eles, o Airbnb, que eu já comentei, a Rovio, que faz jogos para celular, Sega, Samsung, a GetTaxi, que é parecido com a operação da 99 Taxi, que nós temos aqui no Brasil, o time de futebol do Barcelona, Intuit, dentre outros clientes. Tá? Aqui é um pouco sobre o case do Airbnb. Para quem não conhece o Airbnb, hoje ele é a maior plataforma do mundo de aluguel de quartos sem ter nenhum quarto. Tá? Como? Eu consigo ir na plataforma do Airbnb e compartilhar um quarto da minha casa para quem queira alugar. Ou até mesmo minha casa inteira, ou uma casa que eu tenha anexa à minha principal residência, ou algum quarto que eu alugue em hotel, etc. O caso deles, eles moveram o banco de dados deles, que era um MySQL, e rodava em servidor tradicional, para dentro do RDS, com apenas 15 minutos de inatividade. Como que isso é possível? Tá? Para vocês saberem um pouco mais tecnicamente. É possível configurar uma replicação do meu banco de dados, seja ele em EC2, o meu data center, para dentro do RDS. Eu posso utilizar hoje o Database Migration Service para isso, ou eu posso configurar o próprio binlog do MySQL para fazer isso. Tá? O RDS ele simplifica muitas tarefas de administração que foram poupadas ali do time de engenharia do Airbnb. Além disso, o pessoal do Airbnb, devido ao seu tamanho, eles tiveram que criar as réplicas de leitura, né, para conseguir escalar os bancos de dados com uma velocidade maior. Como todos sabem, no MySQL nós temos um log de transações, esse log é feita a leitura dele, ele é replicado para o outro servidor. Então tem uma pequena latência ali de replicação, porque ela é feita de maneira assíncrona. Isso para as réplicas de leitura. Agora, quando nós falamos de master slave, né, de replicação master-master, aliás, nós temos um banco de dados operacional e um standby. Essa replicação ela é feita de maneira síncrona no RDS e ela é feita através de storage, tá? Ela não é feita através de log. Então isso garante com que, caso eu tenha uma falha no data center da zona A, eu passe a operar no data center da zona B. Então eu consigo ter a continuidade do negócio. Reinventando o banco de dados relacional. Qual foi a grande sacada aqui do time de banco de dados da AWS? Depois de algum tempo, reuniram os times de RDS, de banco de dados da AWS, da Amazon, e foi dada a missão de repensar um banco de dados
relacional que foi feito em 1980 para um cenário de nuvem. O que nós poderíamos fazer com uma escala grande, pensando em nuvem, um desempenho muito melhor, né, do que o banco de dados que foi feito em 1980, e como aumentar a disponibilidade daquele banco de dados e fazer com que o dado seja mais durável. Todas essas perguntas foram feitas nessas discussões, tá? E no final disso, o time conseguiu chegar em uma conclusão que foi o Amazon Aurora. Através do Amazon Aurora foi possível construir uma plataforma que pensasse em cloud para banco de dados relacionais. Os dados eles são replicados em 3 data centers. Toda vez que você faz um commit, salva uma informação no seu banco de dados, ele automaticamente é replicado em 3 data centers. As máquinas de leitura, diferentes do MySQL que fica lendo o log, elas acessam o dado direto. Isso faz com que o tempo de acesso à informação por uma réplica seja muito mais rápido, né? Questão de milissegundos, diferente do MySQL que pode chegar em alguns segundos. Primeiramente, o Aurora ele foi lançado com compatibilidade para o MySQL 5.6. Hoje nós já temos compatibilidade com a versão 5.7 e temos também o motor do PostgreSQL rodando em cima da Aurora. Outras coisas legais que o Aurora disponibiliza para a gente. O storage do banco de dados, no caso do Aurora, ele cresce automaticamente até 64 teras. Vocês não precisam ficar provisionando o tamanho do storage. O custo disso é baseado em I/O, milhões de I/O, throughput, que vocês fazem nesses discos, tá? Ele vai aumentando e o custo segue o aumento disso também. Vocês têm disponível na Aurora a feature Return Point in Time. O que significa isso? Se eu quiser retornar no tempo, no meu banco de dados, no caso agora já são 10h28, se eu quiser retornar no tempo para as 10 horas, eu consigo retornar. Tá? Eu vou lá no painel da AWS, peço um Return Point in Time, ele vai criar um novo banco de dados com o horário das 10 horas. Tá? Essa é uma feature muito interessante, caso tenha alguma crise, algum problema que aconteceu no banco de dados ou na sua aplicação que afetou o banco de dados. Tá? E com relação a réplicas de leitura, é possível criar até 15 réplicas, tá, de leitura. Aqui é um pouquinho mais sobre o Aurora. Ele consegue fazer a entrega de um desempenho de até 5 vezes melhor do que um banco de dados utilizando o mesmo hardware, né, a mesma configuração de CPU e memória. Nos benchmarks que existem publicados pela AWS, eles chegaram, a equipe do RDS conseguiu chegar a 100 mil gravações por segundo e conseguiu escalar para 500 mil leituras por segundo. Esses números, eles são números bem agressivos, tá? Quando nós falamos de banco de dados relacionais, que talvez seriam possíveis apenas em bancos de dados com uma licença, com custo de licenciamento bem alto. A questão de escalabilidade do banco, do disco do banco de dados, até 64 teras. As réplicas, é possível ter até 15 réplicas de leitura. A camada de armazenamento, ela é em SSD, altamente disponível, está replicada em 3 data centers e ela é tolerante a falhas, tá? Dentro dos data centers, ela é replicada em 6 caminhos, né? Então ela tem 6 itens de disponibilidade, que são as paridades lá, quando a gente fala em gravação de storage. Isso faz com que, caso exista perda de um disco nesse cluster, essa perca não seja significativa, né? Não vai afetar a sua aplicação. Quando nós falamos de a parte de segurança, beleza, eu me convenci, vou usar o Aurora, mas minha área de segurança precisa encriptar o dado para que eu seja compliance, né? Eu tenho algum item que eu preciso atender para fazer a criptografia do disco. É possível fazer a criptografia de uma maneira bem transparente, utilizando o próprio serviço do AWS para esse fim, que é o AWS KMS. Com um clique você vai definir qual que é o banco de dados que precisa ter criptografia de disco e ele vai fazer. E algo bem legal que existe dentro do Aurora é a possibilidade de
chamar funções lambdas depois de algum dado armazenado dentro da Aurora. Olha que interessante. Para quem não conhece o AWS Lambda, são execuções de funções baseadas em eventos. E o evento de eu gravar alguma informação no banco pode acionar um Lambda, que é um código externo, tá? Esse código ele não está no banco de dados. Ele está em uma outra plataforma que vai ser acionada, vai ser iniciada baseado nesse evento. Aqui são alguns clientes específicos de Aurora, tá? Expedia é um grande cliente, tá? Uma plataforma de compra de passagens, hotéis. A GE, que é a General Electric. Plataforma de educação, a Pearson. Alfresco, Ticketmaster. A Zynga, que é de jogos. Double Down também. Dentre outros clientes. Temos também vários outros clientes no próprio Brasil, tá? Utilizando a Aurora. Aqui é um case de uma empresa do setor de viagens que fez a migração para a plataforma da AWS do Aurora e conseguiu escalar a plataforma deles de acesso a relatório para até 1.000 usuários internos. Como que eles fizeram isso? Eles liam, essa aplicação ela consegue ler os dados que estão replicados nas réplicas e com isso ele não afeta o banco de dados de produção. Então, a equipe criou 15 réplicas de banco de dados e conectou essa aplicação que até 1.000 usuários internos usavam para acessar os dados que já eram gravados dentro do banco. Isso é para acelerar o acesso à informação para fazer análise. Exemplos. Hoje é bem comum as empresas fazerem um processo de ETL um dia menos um, né? Significa que uma vez por dia, geralmente de madrugada, eu vou ler os dados que eu tive de balanço, vou carregar para um outro lugar e disponibilizar para minha área ler. Nesse caso, os times eles já liam os dados direto nas réplicas de leitura, sem afetar o banco de dados master. Eu conseguia entregar o dado para minhas áreas ali sem afetar em nada a minha produção, tá? E como eu já comentei, o atraso de replicação do dado, ele ficou em menos de 10 milissegundos. Existia um ponto final ali para ler, balancear essas queries para as réplicas de leitura, então elas não eram enviadas só para um servidor ou só para outro servidor, né? Tinha uma camada de balanceamento de queries para distribuir as queries de maneira por igual em todos os nós. Com relação à compatibilidade com PostgreSQL, a versão 9.6 com suporte à extensão PostGIS já está disponível para o Aurora. Para quem não conhece, o PostGIS ele é uma extensão do PostgreSQL para executar queries baseadas em longitude e latitude. Exemplo, eu tenho uma natureza de aplicação que eu preciso fazer a leitura de todo mundo. Eu quero pegar todos os usuários ou todas as empresas ou todos os clientes que estejam em um raio de 5 km a partir de uma longitude e latitude. Essa extensão, o PostGIS, permite com que essa query seja executada, tá? E ele usufrui dos mesmos benefícios que eu já comentei. Até 15 réplicas de leitura, acesso a dados replicado com menos de 10 milissegundos, alta disponibilidade, você não vai perder dado nenhum caso tenha alguma falha, replicação por 6 vias em 3 data centers diferentes e criptografia de dados. Um outro serviço que foi lançado recentemente é o Performance Insights dentro do Amazon RDS. O que essa ferramenta ela me permite? Eu consigo analisar todas as queries que estão sendo executadas em tempo real no meu banco de dados e verificar quais são as queries que levam mais tempo, quais são os usuários que mais acessam, quais são os hosts que mais enviam queries para o banco de dados, e começar a fazer algum troubleshoot caso eu tenha lentidão de query, problema com query sem index ou algo do tipo, tá? E essa informação ela vai aparecer em tempo real.
Falando um pouco do Neptune, que é um banco de dados de grafo, tá? Ele foi lançado há pouco tempo. Ele funciona com queries utilizando o RDF para queries e suas respectivas linguagens, do W3C, para quem não conhece, é um formato de navegação em dados, tá? Outra possibilidade é utilizar o Thinkerpop Gremlin ou SparkQL para executar as queries de grafo em cima do Neptune. Para quem não conhece grafo, para que eu possa executar esses tipos de query, eu preciso de uma camada de interpretação dessas queries para depois chegar no banco de dados. Então, eu precisaria de uma camada de servidor ali antes para fazer o entendimento daquela query e enviar para o banco de dados onde armazena essas informações. No caso do Neptune, isso aí já tem na plataforma, então vocês não vão precisar se preocupar com isso. Assim como o RDS, o Aurora, etc., ele já é altamente disponível, tem a possibilidade de ter réplicas de leitura, recuperação point in time, backup contínuo para S3 e replicação em zonas de disponibilidades diferentes. É totalmente gerenciado, você não vai ter que conectar no SSH de servidor ou no terminal de servidor para fazer configuração nenhuma, tá? A AWS vai gerenciar isso para você. O seu trabalho é popular o banco e usá-lo. Com relação à criptografia, ele tem tanto a criptografia em trânsito, que é o SSL na comunicação com o banco, quanto em armazenamento utilizando o DNS. O mecanismo dele de grafo tem um desempenho impressionante, tá? Tanto para queries que sejam do perfil transacional, que são as queries OLTP, quanto para queries que são do perfil analítico, que são OLAP, tá? Fazer análises. Ele oferece suporte API de grafos abertas, como o Thinkerpop, o Gremlin. Tem uma performance altíssima, já tem alguns testes já publicados no nosso blog. É seguro, tem criptografia tanto em armazenamento quanto em trânsito e é totalmente gerenciado. Aqui é quando usar um banco de dados de grafo, tá? Imagina que você tem as entidades de dados, que são os nós, e você tem os relacionamentos daqueles nós. Mais para frente tem um gráfico que fica mais fácil para a gente tentar visualizar e materializar isso daqui. Eu já vou mostrar ele. A performance ela pode ser interativa. Cenários como redes sociais, exemplo, quando vocês entram em redes sociais e ela sugere algum amigo para você que é amigo do seu amigo, por trás ele está fazendo uma query de grafo, tá? Essa é a natureza de um grafo. Então eu tenho uma entidade e eu tenho os relacionamentos com essas entidades e as propriedades dela, o que ela gosta, qual que é os lugares que ela frequenta, quais são os filmes que ela já assistiu, enfim. São os nós e os vértices, né, que nós chamamos. Aqui é o caso de uso da rede social que eu comentei. Aí tem um desenho ali do lado que tem duas pessoas que são amigas, que gostam da mesma coisa, que jogam videogame, fez check-in em um lugar, assiste outra série ou a série específica e é conectada com o celular. Então eu começo a relacionar essas pessoas através dos itens que ela gosta e não por amizades, né? Ou por amizades também. Aqui são alguns exemplos de clientes que já estão utilizando tá, o Neptune. A Thomson Reuters já utiliza, Siemens, Intuit, Finra, Samsung, Blackfin, a própria Amazon Alexa utiliza o Neptune. Agora falando um pouquinho do Database Migration Service. Ele é um serviço para migração de banco de dados, seja ele homogêneo, tá? Quando a gente fala de banco de dados da mesma plataforma, exemplo, eu quero migrar o meu banco de dados Microsoft SQL Server para AWS em uma plataforma Microsoft SQL Server, ou eu quero migrar o meu Microsoft SQL Server para uma plataforma na AWS utilizando PostgreSQL. Ele consegue fazer essa migração, tá? Então ele suporta tanto migrações homogêneas quanto heterogêneas. E o que eu acho que um diferencial muito grande desse serviço é a possibilidade de eu
replicar tanto para ir quanto para voltar. Ele replica de um lado ou do outro, tá? O custo do serviço para você migrar, na verdade, o custo de você para migrar um banco de dados de terabytes com apenas $3, né? Isso devido à camada de free tier que a AWS possui e atende essa migração. Outra feature legal que ele possui, ele faz tanto a replicação de uma vez, né, um one shot, só uma migração única e acabou, como o ongoing, né? Tudo que é alterado no meu banco de dados, eu quero que também replique para a AWS. Esse serviço ele consegue fazer o ongoing da replicação também, tá? Ou seja, eu consigo ter o meu banco de dados em um local X, tudo que eu alterar nele, ele vai ser replicado para o meu banco de dados também na AWS. Nós sempre sugerimos, antes de você iniciar uma migração com DMS, com Database Migration Service, você utilize um outro serviço da AWS que é gratuito, não roda nem na AWS, você baixa esse client e roda na sua máquina, que é o Schema Conversion Tool, que é o SCT. O que esse serviço faz? Ele vai ler a sua fonte de dados, seja ela Microsoft SQL Server, Oracle Data Warehouse, MongoDB, e vai fazer uma conversão de esquema para bancos de dados open source, sejam ele Amazon Aurora MySQL, Postgre, ou o próprio Postgre direto, ou MySQL direto, ou eu quero migrar o meu Oracle Data Warehouse para o Amazon Redshift. Eu consigo converter o esquema? Sim, consegue. Essa ferramenta faz isso. O objetivo dela é conseguir converter pelo menos 80% do seu esquema. Alguma coisa pode ser que ele não consiga migrar, tá? Alguma procedure, algum PLSQL, mas ele não consiga migrar porque o banco de dados de destino não tem aquela feature. Exemplo, eu estou utilizando um PLSQL que só tem na Oracle, só que ele não tem no MySQL. Ele vai te mostrar qual que é esse PLSQL e qual seria a alternativa que você precisa trabalhar para que aquele PLSQL funcione. Tá? Então, essa ferramenta ela auxilia muito na fase de análise. Né? Eu quero migrar de Oracle para MySQL ou de Oracle para Postgre. O que eu tenho que mudar no meu banco? Que é uma dúvida tremenda, né? que aparece. Essa ferramenta ela vai te ajudar nisso. E ela gera um relatório bem rico mostrando quais são os esquemas que ele converteu, quais são os esquemas que ele não converteu, qual que é o seu esforço em termos de aplicação e em termos de banco de dados para que realize aquela migração. Então, na fase de análise, você já pode rodar essa ferramenta. Quem tem interesse hoje em migrar de Oracle para algum banco de dados open source, como o Postgre, use essa ferramenta, você não vai pagar nada para rodar ela, você roda na sua máquina local e você vai ter o relatório do quais são os trabalhos necessários em termos de DBA ou aplicação para que você migre o seu banco de dados para uma plataforma com custo menor, tá? Aqui são alguns clientes que já fizeram migração utilizando o Database Migration Services. Dentre eles, acho que bastante pessoas conhecem, é o Meetup, tá? A plataforma aí de meetups que tem muito uso aqui no Brasil para as comunidades, seja elas de Machine Learning, Big Data, Database, dentre outras finalidades como amizade, enfim. O Expedia também utilizou para fazer migração de bancos, tá? Replicação, etc. Flipboard, dentre outros. Aqui tem um case da Trimble, que é uma migração heterogênea. Tá? Então, aqui no caso, eles migraram de um banco de dados relacional licenciado para um banco de dados relacional open source. O banco de dados de origem, pelo texto aqui do case, era um Oracle. Então, ele diminuiu o custo dele de licenciamento de Oracle. Eles utilizaram a plataforma de conversão que eu comentei, que é o SCT, para que eles entendessem qual era o escopo de trabalho necessário para realizar a migração. Isso uma fase antes de tomar qualquer ação, tá? E depois eles replicaram o esquema e replicaram os dados utilizando o DMS para isso.
Eles usaram aqui ainda no case a feature de CDC, que é a replicação contínua do banco, tá? Que é o Change Data Capture. O DMS ele fica lendo os logs de transações do seu banco de origem e replica essas transações para o banco de dados de destino. Então, a janela de transição ela é menor. Por quê? Eu tenho uma replicação contínua no meu banco. Na hora que eu for migrar, os dados já estão replicados para o outro lado. Eu só vou ter que fazer uma parada, garantir que ninguém mais está escrevendo no meu banco de dados antigo e virar minha aplicação para o banco de dados novo. Então, eu diminuo bastante o tempo de migração. Tá? E aí, no caso, eles migraram de um Oracle no data center deles para um RDS Postgre, né, um banco de dados PostgreSQL, que é open source, utilizando um RDS que já é gerenciado. O custo deles diminuiu bastante. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre Not Only SQL, né, NoSQL e In-Memory. DynamoDB. Para quem não conhece, ele é um banco de dados super rápido, flexível. Você pode usar ele tanto chave-valor quanto documento-valor. E ele é escalável a nível infinito. Se você precisar 1 milhão de insert por segundo, ele vai te entregar 1 milhão de insert por segundo. Se você precisar de 10 milhões de leituras por segundo, ele também te entrega 2 milhões de leituras por segundo, isso mantendo um dígito de resposta, tá? De milissegundo de resposta. Então ele é bem rápido e estável. É um próprio case bem grande do Dynamo, a própria Amazon.com, tá? Isso tem publicado no nosso blog, sobre o Prime Day, falando que eles alcançaram mais de 10 milhões de leituras por segundo e gravações por segundo no banco de dados deles, durante o evento do Prime Day, que é um evento que acontece em um dia. Tiveram trilhões de requisições do banco de dados e ele escalou para toda essa operação aí da Amazon.com. Da onde que veio o DynamoDB? Para quem é interessado em tecnologia, gosta de pesquisar a fundo, o DynamoDB ele surgiu de um paper escrito por toda essa galera que está aqui no slide e o Werner Vogels. O Werner Vogels ele é o CTO da Amazon.com. Tá? Esse paper ele está publicado no blog do Werner Vogels. Se vocês pesquisarem Dynamo Abstract ou Dynamo Amazon Key Value Store, você vai encontrar esse paper que foi publicado. E nele, ele está dizendo só qual que é o objetivo do banco de dados, que é garantir alta disponibilidade, conseguir aumentar throughput, conseguir reduzir falhas, né? Se eu tiver um servidor que caiu, como que ele vai funcionar? Ele vai continuar funcionando? Vai dar problema? Então, ele tinha que atender algumas necessidades que o negócio da Amazon estava precisando naquele momento ou iria precisar em um futuro próximo. Então, a partir desse paper, o DynamoDB foi criado. E até outros bancos de dados NoSQL foram criados pensando nesse paper, tá? Quais são as necessidades que eu preciso ter para que minha estrutura de banco de dados NoSQL funcione? Seja ela MongoDB, HBase, CoachDB, Cassandra, dentre outros. Muitos bancos surgiram a partir desse paper, tá? Não só o Dynamo. Para quem tem curiosidade, esse paper ele é público, tá na internet, tá no blog do Werner Vogels. Comparando aqui um pouquinho, se a gente pensar em Aurora, ele foi projetado com uma única restrição. Ele tem que ser compatível SQL e uma semântica de banco de dados relacional, que é eu ter a garantia da transação, acontecer o lock lá na tabela, etc. Mas se a gente não tem essa restrição, né, não tem uma semântica SQL, eu sou o que nós chamamos tecnicamente de schemaless, eu não tenho um esquema de banco pré-definido, aí a gente pensa em NoSQL. Se você puder eliminar todas essas dependências, você vai conseguir utilizar um banco de dados NoSQL, no caso o DynamoDB. Aqui são alguns main points, tá? Ele é bem durável, a disponibilidade dele é bem alta, failover 99,99%. Isso daqui é uma disponibilidade bem alta, tá, em termos de
de SLA. Ele escala para 1, 10 ou 100 milhões de pessoas utilizando a sua aplicação. A escalabilidade dele é virtualmente infinita, você não só provisiona o que você precisa. Você não gerencia nada, ele é 100% gerenciado. Ele não tem esquema. Você determina quais são os números de leituras e gravações que você precisa e usa. O que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em banco de dados NoSQL a gente pensar de maneira diferente, tá? O que eu vejo de principal problema hoje para quem migra de um relacional para um MySQL. As pessoas começam a escrever as aplicações ainda pensando no modelo relacional, no modelo esquema, que é otimizado para query. Na verdade, o banco de dados NoSQL ele é otimizado para performance e não para query. Então, talvez eu tenha que duplicar o meu dado para garantir que a leitura seja boa. Por quê? Devido à performance alta que ele entrega para a gravação de objetos, as chaves primárias, elas geralmente são hashes. Isso em qualquer banco NoSQL, tá? Não só no Dynamo. Então, quando eu penso no, por exemplo, o ID de cliente, é importante que ele seja um hash grande e altamente distribuído, para garantir que quando eu tenha 100 usuários ou tenha 1 milhão, ele consiga ter a mesma escalabilidade e que ela seja homogênea, né? Eu não tenho nenhum problema de hotkey, por exemplo. Exemplos que eu já vi clientes usando o NoSQL e tiveram problemas de hotkey. Eles utilizaram como chave primária uma informação que só tinha 4 variações. Um exemplo, votação de candidato, seja para qualquer fim, tá? Eu tinha 4 candidatos, 1, 2 e o 3. E eu dividia a minha chave primária baseada nos candidatos. Por quê? Porque a minha query era para eu pegar quantos votos cada candidato teve. Então, eu estou pensando na query. Já comecei otimizando de maneira errada. A hora que eu comecei a gravar esses dados e escalar, eu comecei a ter a hot partitions. Por quê? Porque o candidato 1 talvez tenha recebido 100 votos, o candidato 2 tenha recebido 1000 votos, o candidato 3, que foi o vencedor, recebeu 1 milhão de votos, e o quarto recebeu nada de votos. Então eu não tenho uma distribuição homogênea no meu cluster, consequentemente eu vou ser penalizado na leitura e na escrita. Então, é importante pensar no modelo certo ali de distribuição de dados, tá? Aqui são alguns clientes, além da Amazon.com, que utilizam do DynamoDB, tá? Nubank está aqui na lista. A gente tem Airbnb, Druva, que é a solução de backup, Duolingo, a plataforma de aplicação para estudo de línguas, Zynga, que é jogos, né? A plataforma de jogos. Tem Redfin, que é uma aplicação para busca de residências. Shazam, Supercell, que é também de joguinhos de celular. Enfim, tem muitos clientes que já utilizam hoje o DynamoDB como sua plataforma de banco de dados NoSQL, tá? Um case interessante aqui da Lyft, que é, como eu comentei já com vocês, é uma plataforma de car sharing, né, de compartilhamento de corridas. Eles servem 8 vezes mais passeios nos horários de pico, ou seja, nosso horário de pico no Brasil geralmente é da manhã e no final do dia. Tem mais pessoas atrás de corridas de veículos compartilhados. A localização para todos os passeios é baseada em GPS, então ele faz uma query, como eu expliquei para vocês lá atrás, baseada em raio, né? Quero saber todos os carros que estão disponíveis no raio de 5 km dessa localização. Em 2014, eles implementaram o DynamoDB em produção e roda até hoje. Eles transferiram muitos armazenamentos que eles tinham em bancos de dados tradicionais para o Dynamo e em outros bancos de dados NoSQL também. Falando agora um pouco sobre Elastic Cache, que é um banco de dados em memória ou cache em memória, tá? Ele é totalmente gerenciado, zero administração e é baseado em Memcache e Redis. Se a gente pensar em Memcache, ele é baseado em nós, tá? Então eu tenho um cluster com 1, 2, 3, 4, 5 nós e os dados eles ficam distribuídos nesses nós. A AWS ela tem um plugin
para algumas aplicações como .NET, Java e PHP, que permite com que a sua aplicação consiga falar com todos os nós do cluster e distribuir os dados em cache, tá? No final do dia, esse objetivo de distribuição em nós é diminuir o problema que possa ser causado na sua aplicação caso um nó venha a falhar. Com relação ao Redis, ele também é totalmente gerenciado, ele já tem uma persistência de dados, tá? Porque ele consegue gravar esses dados em disco, ele tem réplicas de leitura e ele tem multi-AZ automático. Então ele entrega algumas features diferentes do main cache. E quando a gente pensa em performance, aí é diferente. O main cache, ele tem muito mais performance que o Redis, só que é nível de nanosegundo já, tá? Milissegundos, nanosegundos. Por quê? Porque o main cache ele funciona multithread e o Redis funciona single thread. Então se eu tenho uma máquina com 4 processadores, se eu usar o Redis, eu vou usar só um. O que eu vou usufruir mais é a memória RAM mesmo. No main cache, não, ele já vai te entregar. Todos os processadores serão consumidos pelo daemon, né, pela aplicação do main cache. Aqui são alguns clientes que já utilizam serviços de cache do Elasticache da AWS. Quando a gente pensa em plataformas de jogos, tem a EA Games, Zynga, Miniclip, Advertisement tem o AdRoll. Quando a gente pensa em mídia, tem o Seattle Times, Cookpad, Globo. A gente pensa em plataforma mobile, tem acho que um dos principais aqui, que é um case bem legal, da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, que é a MLBAM, e outros clientes que aí entra diversos tipos de aplicações, como Adobe, Airbnb, Expedia, Instacart, Prezi, para fazer apresentações. São clientes que utilizam bastante dos serviços de cache, tá? RDS Elasticache como por trás de um aplicativo de booking de táxis, tá? É o case aqui da Grab, que é uma plataforma de corridas de táxi, assim como o 99, EasyTaxi, e ele é bem popular lá na Ásia. O tempo médio de resposta da API é de 40 milissegundos, obrigando com que a parte de armazenamento tenha performance o suficiente para conseguir entregar esse tempo de resposta, tá? O que eles tinham ali na arquitetura deles, que está ali embaixo? Eles têm um banco de dados RDS, como armazenamento e fonte da verdade, e os dados replicados por Elasticache, utilizando multi-AZ. Por quê? Por causa de desempenho, tá? O banco de dados em memory, ele vai ter muito mais performance do que um banco de dados tradicional. Por quê? Os dados estão em memória, tá? Basicamente é isso. E o Redis, ele tem muitas features, dentre elas, queries por geolocalização. Então, eu posso sim rodar lá dentro do Redis uma query baseada em raio de atuação, longitude e latitude. Isso é bem legal. E foi usando essa arquitetura que o pessoal da Grab conseguiu atingir o tempo de API menor do que 40 milissegundos, tá? Isso é super importante porque vocês, nós, no caso aqui, como clientes de uma plataforma de compartilhamento de corrida de carros, a gente precisa que a resposta seja rápida. Se a resposta da sua aplicação demorar, você vai usar outra plataforma. Então, o tempo de resposta ele é muito importante para o sucesso do seu negócio. E o seu negócio, né, reforçando o que eu já comentei, o seu business, o seu negócio, ele não é gerenciar servidor. No caso aqui da Grab, é gerenciar a experiência de corridas, né? Conseguir entregar um táxi mais perto, mais rápido para a pessoa que está precisando. Não é cuidar de servidor. Por isso que eles escolheram um banco de dados e serviços gerenciados da AWS, para não ficar perdendo tempo gerenciando o que não é o core deles, né? O que é o foco deles. Agora, sobre o Big Data, eu vou passar a palavra aqui para o Bruno. O Bruno vai continuar falando sobre o tema de Big Data. Acho que ele vai já entrar aqui na conferência. Só um segundo só, pessoal.
Fala pessoal, aqui é o Bruno Orpinelli, sou arquiteto de soluções da AWS. Eu vou continuar aqui nosso webinar, pegando a partir do ponto da parte de Big Data, né? Então, quando a gente fala de Big Data, a gente tem que pensar no que o pessoal costuma chamar dos 3 Vs, né? Então a gente tem velocidade, que é a quantidade de dados que vai entrar no seu dado, velocidade, volume e variedade dos dados. Então, com esses 3 Vs, a gente caracteriza que o seu dado faz parte do que a gente chama de Big Data, né? Então, pensando como que a gente vai resolver os problemas de Big Data dentro da plataforma AWS. O primeiro produto que eu queria mostrar para vocês é o Amazon Redshift. Ele é um banco de dados colunar, foi feito, ele é relacional, ou seja, você consegue criar essa parte de relacionamento dentro do seu banco de dados. Ele é feito de maneira que os dados processados dele são processados de maneira paralela e você consegue escalar ele para milhares de nós. Então, é uma característica que, para quando você tem um banco de dados de escala até de petabytes, né, que é um banco de dados muito grande, você consegue adicionando novos nós e ele vai aumentando bastante a performance de processamento. Ele é um banco de dados totalmente gerenciado, ou seja, você não precisa se preocupar com provisionar a máquina, instalar sistema operacional, etc. Ele tem a parte de segurança ponta a ponta nele dentro também, e o custo dele é bem reduzido quando a gente compara com outros players de mercado. Você pega aqui um cluster de 1 terabyte, você vai pagar cerca de $1.000 por ano, e nisso já está incluso o que seria o custo de infraestrutura e o custo de licenciamento, né, que você teria como outra ferramenta de mercado. Então, a gente percebe que o custo dele é bem reduzido em relação a outras plataformas. Por que surgiu o Amazon Redshift, né? Então, a gente via que tinha muito cliente gerando muitos dados em cima das aplicações deles que já estavam dentro da AWS, e para poder fazer algum tipo de inteligência de negócio, eles acabavam movendo esses dados da AWS para outro local para poder analisar esses dados. E aí a gente verificava também que muitos clientes estavam movendo vários workloads para a AWS, porém a parte de Data Warehouse ficava on-premises ou em outro player, enfim. Aí a AWS forneceu então a solução do Redshift, que era para atender essa demanda que existia de dados para Data Warehouse. Se a gente pegar um estudo do Gartner, que foi feito aí cerca de mostra que o volume de dados gerados vem crescendo exponencialmente. Porém, a nossa capacidade de processar e analisar esses dados, né, ela não vem crescendo dessa mesma maneira. E isso se dá muito à relação de custo que você tem para processar esses dados, e até então mecanismos de processamento de dados eles não eram muito eficazes para grandes volumes. Aí quando surgiu essa parte de processamento paralelo massivo, a gente teve um ganho significativo nas questões de processamento. Pensa que também hoje em dia a gente tem muito conteúdo gerado por usuário, ou seja, você tem uma plataforma online dentro da AWS que interage com o seu usuário vai gerando conteúdos, e esse conteúdo é muito rico, que dele você consegue extrair métricas do perfil do seu usuário, do comportamento dele na sua plataforma, e poder analisar isso para ter algum insight de negócio é algo que requer bastante processamento, né? Então, como que a gente consegue dimensionar um sistema que tem um custo bom, custo efetivo, para você poder analisar todos os seus dados? E será que a gente conseguiria criar um sistema mais fácil de usar do que os sistemas de DW? Então, a resposta é sim. Então, por isso que vem o Redshift.
Aqui tem aquelas informações que eu já tinha falado anteriormente, né? A questão do custo dele de $1.000 por terabyte por ano, enfim, a facilidade de você crescer o seu cluster colocando mais nós, e a parte de ser um conteúdo totalmente gerenciado. Um dado interessante é a questão do desempenho, né? Aqui ele coloca 10 vezes o desempenho e 1/10 do preço de outras soluções. Isso é interessante porque a maneira que o dado é armazenado dentro do cluster de Redshift, ele já é feito para ser utilizado como processamento paralelo, né? Então, o dado já é armazenado de maneira columnar. Então, para quando você vai fazer algum tipo de análise utilizando uma ferramenta de BI ou rodando alguma query, a performance do Redshift é bem superior a outras ferramentas de mercado. Aqui a gente tem alguns clientes que utilizam o Redshift, e alguns destaques aí, o Yelp, que é uma rede social bastante conhecida nos Estados Unidos, tem bastante dado de cliente, né? Os clientes acabam colocando reviews ali de restaurante, de pontos de interesse, enfim. A Finra, que a gente já mencionou anteriormente aí na apresentação do Thiago, a Finra é como se fosse a nossa CVM, né? Ela faz a parte de auditoria do mercado financeiro, né? A regulamentação do mercado financeiro. A Amazon.com é um dos nossos clientes dentro da AWS, e então a gente tem clientes de todas as indústrias, de todos os tamanhos, de vários tipos de segmento utilizando o Redshift. Aqui um caso da NTT Docomo, que é uma operadora de telefones de celular do Japão. Eles têm 68 milhões de clientes. Os dados que a rede de telefonia deles geram são dezenas de terabytes. O tamanho total dos dados deles é 6 petabytes. Eles estão utilizando isso basicamente para a parte de ciência de dados, de marketing, logística, etc. E antigamente eles tinham um Greenplum on-premises, né? Então foi subido um cluster com 125 nós das instâncias 8x large do Redshift. No total tem 4.500 vCPUs e 30 teras de RAM. Eles tiveram uma performance 10 vezes mais rápida comparado com a solução anterior on-premises. E eles perceberam também que, além da performance do Redshift em si, o que ele tem é que, para você criar novas implementações de novos BIs, teve um tempo reduzido. Pois, por ser um serviço que você, com poucos cliques, cria um cluster, facilita bastante também a velocidade de implementação. Tá? Então, a parte também operacional, eles falam que eles têm menos sobrecarga de trabalho. Aqui entrando um pouco na parte do EMR. EMR é um produto da AWS que ele é um cluster gerenciado de Big Data e que implementa os principais frameworks de mercado. Então, a gente tem aí como os principais Hadoop, Hive, Presto, Spark, Tez, Impala, Pig, enfim, os principais frameworks de mercado para Big Data são implementados no EMR, e é legal que eles são atualizados constantemente. Então, surgiu uma versão nova do Spark, em até 30 dias depois do lançamento, a gente já implementa essa versão nova do Spark dentro da plataforma. Algo que a gente vê também em outras plataformas demora um certo tempo para isso ser atualizado. Outra coisa interessante é que para você atualizar o seu cluster, você basicamente vai desligar seu cluster e subir ele novamente com uma versão mais atual. Então, todo aquele seu esforço de fazer uma atualização do seu cluster on-premises, seja a Cloudera, Hortonworks, algum outro tipo de ferramenta, você consegue, na verdade, estando isso na AWS, você consegue subir um cluster paralelo, migrar suas aplicações do cluster antigo para o cluster novo e depois desligar o cluster antigo, né? Então, seria com praticamente zero de downtime. O legal, ele também é totalmente gerenciado. Você consegue colocar auto-scaling group dentro dos seus nós de cômputo, né, dos seus nós de tarefa, os nós core, e você consegue usar também instância spot. Então, uma prática que dá para ser feita
você deixa ali um baseline de processamento para o seu cluster, com preço ou demanda, utilizando instância reservada. E aí, se você quiser crescer aquele seu processamento, você pode utilizar instâncias spots, pagando até 90% menos do valor de sob demanda. E caso você perca essas instâncias spot, como são nós de tarefa, ele não tem nada armazenado ali. Na verdade, aquela tarefa que ele estava processando vai parar de processar e o cluster consegue colocar essa tarefa para outro nó processar. Então, você não perde nada do que está sendo processado. A questão de armazenamento de arquivos dele, você pode usar tanto o HDFS quanto o S3. O pessoal tem utilizado bastante o S3 quando está falando de clusters de Big Data, porque você acaba segregando a parte de processamento da parte de armazenamento. Então, nesse exemplo que eu dei anteriormente, você está subindo um cluster novo com uma versão nova do Spark, por exemplo. Se você está usando o S3, quando você desligar o cluster antigo, você não vai ter perdido nenhum dado, porque os dados do seu Data Lake não estão armazenados dentro do HDFS. Ele usa o HDFS ali como uma área temporária para poder fazer o processamento, mas você pode deixar ele armazenado no S3, que daí tem todas as características conhecidas do S3, como alta durabilidade e alta disponibilidade. Então, já se você tiver alguma necessidade de negócio para utilizar o HDFS, também é possível dentro do EMR. Tá? Quando você sobe um cluster de EMR, ele também tem uma área de HDFS para você poder utilizar. Questão de segurança, ele tem suporte para criptografia ponta a ponta, tem alguns certificados referentes a algumas indústrias, um deles é o RIPA, que é para a área de saúde, ele tem suporte a roles do IAM, a Security Group, a todas as regras de rede que você pode colocar dentro de uma VPC, de uma subnet, e também ele pode utilizar a criptografia do S3 utilizando o KMS. Qual que é a ideia do EMR? Uma das características, como eu disse anteriormente, é a versão mais atual dessas ferramentas de Big Data, que a gente percebe que outros players demoram bastante para atualizar. Então, os desenvolvedores gostariam de utilizar o que tem de mais recente nos frameworks, e isso geralmente demorava bastante para chegar até eles. Tá? Outra parte que agregou bastante valor nele é a parte gerenciada. Você se integrar facilmente com os serviços da AWS. Então, o S3 ou Auto Scaling Group, instância Spot, esse tipo de recurso já está totalmente integrado com o EMR. E pensando numa comparação de rodar o seu cluster de Big Data na AWS versus rodar o seu cluster on-premises, a elasticidade que você tem, que é uma das características das demandas de Big Data, você encontra somente na AWS. Por que existe essa elasticidade? Imagine que se no cluster de Big Data você tem um processamento ali diário de um volume grande no final do seu dia. Então, se você tem um ambiente on-premises, o seu cluster vai ficar ocioso o dia inteiro e somente no final do dia você vai acabar executando ali um lote de arquivos. Na AWS você pode deixar esse cluster para subir somente no final do dia, processar todos os arquivos que você precisa e depois abaixar esse cluster. Outra característica que eu percebo também em alguns clientes, o cliente tem um cluster somente lá on-premises e ele acaba criando algumas filas de execução para várias áreas de negócio poder executar seus jobs. E um job acaba concorrendo com o outro. Então, um job atrapalha o outro, na verdade, né, nesse sentido, porque ele acaba usando o recurso computacional de outro job e ele acaba demorando mais tempo, enfim. Dentro da AWS, você pode subir um cluster de EMR para cada área dentro da sua empresa e esse cluster fica de pé somente o tempo necessário e você consegue segregar também a questão de custo para cada departamento da sua empresa. Então, clusters maiores têm custos maiores e o departamento que utilizar, o projeto que utilizar aquele cluster acaba pagando um pouco mais, via segregação de custo. Na parte de clientes de EMR também, a gente tem bastante cliente utilizando, de novo, mercado financeiro americano, questão de mídias sociais, a Nokia, empresa de tecnologia, e entre outras empresas. Falando do Amazon Athena,
ele é um serviço totalmente serverless para você consultar os dados no S3. O Thiago Paulino até mencionou anteriormente, o legal dele é que você não precisa provisionar nenhum servidor para poder fazer esse tipo de query. Então, pensando no momento de Data Discovery, de Data Exploration, você vai acabar fazendo algumas queries dentro dos seus dados no S3 para entender quais são as características desse dado. A linguagem que você vai utilizar para poder fazer essas queries é um SQL padrão. Tá? Então, um cientista de dados ou até uma pessoa que está acostumada a trabalhar com dados consegue facilmente explorar, fazer uma análise exploratória nesses dados no S3 somente utilizando uma linguagem SQL padrão. Os dados que estão armazenados no S3 podem estar em CSV, em JSON, Avro, Orc, Parquet, enfim, em vários formatos. Então, você pode pensar aí no seu Data Lake, já estando ele em formato Parquet, e poder utilizar o Athena para poder realizar essas queries. E o preço dele é feito por dado varrido no S3. Então, para cada tera varrido no seu S3, você vai pagar $5. Quando a gente fala de um dado já em formato binário, ORC Parquet, o dado já geralmente está comprimido. Então, se você tinha ali 1 tera de arquivos texto, fez um processo de transformação para gerar os arquivos em ORC ou Parquet e colocou algum tipo de compressão, esse dado já vai acabar caindo para 10% do tamanho original. Então, com isso, o seu custo de varredura do Athena acaba caindo também bastante. Fica 10% do valor que seria para fazer em cima de um arquivo de um arquivo sem compressão. Outra coisa, se você tem alguma ferramenta de BI ou algum outro tipo de ferramenta que gostaria de ficar fazendo queries constantes no seu Data Lake, no seu S3, você teria 2 alternativas. Ou deixar um cluster de EMR de pé, 24/7, ou fazer com que essa ferramenta utilize o Athena para poder varrer os seus dados dentro do S3. Então, você teria um custo alterado de um custo por instância por segundo, né, que é o caso do EMR, para um custo por query. Pensando num ambiente que você teria poucas queries em poucos dados, ou de repente até uma certa quantidade de dados, mas poucas queries por dia, o custo do Athena com certeza vai ser menor do que você deixar o cluster de EMR 24/7. Tá? Então, vale a pena você fazer esse tipo de análise para verificar o que tem um melhor custo-benefício. Como surgiu o Athena? A ideia de você poder explorar os seus dados no S3 sem precisar subir um cluster de EMR e utilizando uma linguagem conhecida por qualquer desenvolvedor, qualquer DBA, cientista de dados. Além disso, você poder complementar o que você já tinha no seu ramo de Big Data com o Redshift e o EMR. E a facilidade, então, de poder fazer essa análise exploratória. Tá? Alguns clientes já estão utilizando o Athena, então a Atlassian, a empresa por trás do Gira, do Bambu, enfim, e outras empresas aí conhecidas também. Uma ferramenta que não deu tempo de colocar aqui no slide, mas eu queria comentar também na parte de Big Data, é o Glue. O Glue é a nossa ferramenta de ETL gerenciado, em que você consegue fazer essa parte de transformação de dados sem precisar se preocupar com o gerenciamento de infraestrutura. Ele, basicamente, você vai selecionar o seu banco de dados de origem, o seu banco de dados de destino, vai fazer um mapeamento ali do esquema desses 2 bancos de dados e ele vai fazer essa tarefa para você de transformação de dados de maneira automática. O script que ele te gera é um script em PySpark e você consegue alterar esse script posteriormente para poder fazer as suas adaptações. Além dessa parte de ETL, o Glue funciona também como um catálogo de dados para poder ter um catálogo central de todos os seus bancos de dados, todas as suas tabelas, e ele se integra com as outras ferramentas, com o Athena e com o EMR. Então, uma vez mapeado esse seu banco, esse seu Data Lake dentro do Glue, você consegue fazer queries no Athena
ou então fazer algum job dentro do EMR, sem que você precise fazer o mapeamento de novo dessa estrutura. Tá? Então ele acaba funcionando aí como um catálogo de dados centralizado. Entrando na parte de Analytics, a AWS tem algumas soluções para disponibilizar essa questão de visualização e de uso dos seus dados, né? Seria a ponta final aí no processo de Big Data. Então, o primeiro serviço seria o Amazon QuickSight, tá? Que é uma ferramenta de BI totalmente gerenciada e com um custo bem reduzido, tá? O legal do QuickSight é que ele é um serviço nativo de nuvem, então você não tem a opção de instalar ele no seu desktop. E por ser nativo de nuvem, toda a parte de escalabilidade, disponibilidade dele já foi feita pensando na nuvem. Então, é um serviço que você não tem que gerenciar nada e ele é altamente disponível, escalável. E a questão de custo dele é cerca de 1/10 das outras soluções, das soluções tradicionais de BI. O QuickSight, ele já detecta as fontes de dados que estão dentro da AWS, tá? Então, você tem lá um banco de dados no RDS, você tem arquivos CSV dentro do S3, você tem alguma tabela dentro do Redshift, ele já consegue mapear para você para que você possa fazer essas análises. Além disso, ele tem uma fonte que vem crescendo constantemente de dados de terceiros. Então, você hoje já pode plugar ele com Salesforce, Excel, ou até você pode submeter ali um arquivo na hora para poder fazer um tipo de análise. Tá? Ele tem uma camada de cache, então para toda hora não ter que buscar esses dados dentro do seu banco, você pode deixar alguns dados cacheados, e aí que chama Spice, tá, essa feature, e aí ele melhora bastante a sua performance para dados que ele já tinha solicitado anteriormente. Você consegue fazer as visualizações instantâneas ali, então ele consegue acessar seus dados, ele se integra com a Tina, então você pode acessar os dados que estão no S3. A parte de quando você cria um painel, você pode compartilhar ele com outras pessoas, etc. E como ele tem acesso à web, ele já se integra com os browsers de diversos smartphones para que você possa, na rua, poder verificar algum gráfico, algum tipo de análise que está sendo feita. Tá? Ele é um ambiente separado ali do seu console principal da AWS, você pode fazer uma integração com a Active Directory, você cria usuários específicos para ele, então é como se fosse uma ferramenta de BI totalmente gerenciada pela AWS. Um dos cases aí que a gente tem do QuickSight é do departamento de mídia da Major League Baseball dos Estados Unidos, né? Então, a Liga de Beisebol americana, eles estão utilizando o QuickSight e a ideia deles é ter essa visão em tempo real do negócio através de painéis e métricas. O pessoal tem utilizado e é um dos cases que a gente tem do QuickSight. Um outro serviço que a AWS fornece para essa parte de análise é o Elasticsearch Service. O Elasticsearch é um dos 3 componentes aí do stack do ELK, né, que é o Elasticsearch, Logstash e Kibana, onde a princípio serve basicamente para você inserir as informações, para você fazer essa carga das informações, que seria o Logstash, para você ter um armazenamento das informações, que é o Elasticsearch, mais a parte de visualização, que é o Kibana. Esse stack ele é open source, ele é de uma empresa que chama Elastic, uma empresa holandesa, e a AWS fornece ele através de serviço. Então você poderia instalar essa stack toda dentro de uma instância C2, porém a gente fornece ele como serviço. Esse serviço é totalmente gerenciado. Basicamente, a gente vai instalar isso para você e te dar um endpoint onde você vai fazer todo tipo de interação. O endpoint é um endpoint HTTPS, tá? Então, ele é um endpoint seguro e a parte de alta disponibilidade da plataforma também fica tudo por conta da AWS. E a gente tem a integração desses serviços com os demais serviços da AWS. Então, você consegue integrar com S3, com os demais serviços. Aqui tem 2 casos de uso
que são bastante utilizados pensando no Elasticsearch. O primeiro é a parte de monitoramento de operação ou análise de log, né? Então, você pode centralizar a sua gestão de logs dentro do Elasticsearch e criar alguns gráficos dentro do Kibana para você visualizar, por exemplo, quantidade de usuários que acessaram sua plataforma, qual que é o consumo atual de CPU e memória do seu cluster, da sua máquina. Então, tem diversas ferramentas, diversas visualizações que você pode fazer para ter métricas ali em tempo real do seu ambiente. Outro uso bastante interessante dele é para a parte de pesquisa. Então, você consegue pesquisar em diversos documentos e ele consegue fazer um cache desses documentos, então a pesquisa é bastante performática. Ele tem bastante feature relativa à parte de texto. Então, ele consegue fazer uma filtragem de texto, ele consegue fazer uma correspondência do texto, a parte de preenchimento automático. Então, tem diversas funcionalidades que você precisa em relação à busca que o Elasticsearch já atende nativamente. Aqui algumas verticais de clientes que estão utilizando o Elasticsearch na parte de mídia e entretenimento, o caso do Financial Times, ou Major League Baseball, a parte de mídia deles também. De serviços online tem o Amazon Alexa, né, que é o nosso assistente virtual. Na parte de tecnologia, empresas como Adobe, Autodesk, Citrix vêm utilizando ele também. E outras enterprises, a gente tem a British Gas, a Nordstrom, que é uma loja de uma varejista americana, entre outras. Aqui é um estudo de caso do Elasticsearch, envolvendo aí alguns outros serviços da AWS, que é o Adobe Developer Platform. Eles têm mais de 200 mil chamadas de API por segundo nos momentos de pico. Tá? Então, para ter uma ingestão massiva desses dados, eles acabam utilizando o serviço da AWS, que é o Kinesis. O Kinesis é um serviço de stream de dados da AWS, um serviço totalmente gerenciado, em que você consegue escalar esse serviço para que ele consiga ler uma quantidade massiva de dados. Para ter esse processamento desses dados massivos, uma das práticas que as pessoas acabam utilizando é o Spark Streaming em cima de um cluster de EMR. Foi o que a Adobe utilizou nesse caso. E aí, em cima dessa ingestão massiva de dados, eles armazenam esses dados no Elasticsearch e conseguem ter ali alguns padrões de tráfego, alguma anomalia possível na plataforma deles. Tá? Então, pensando numa solução de análise de dados em tempo real ou tempo quase real, utilizar uma trilha aí ingerindo pelo o Kinesis, processando via Spark Streaming, armazenando e exibindo via Elasticsearch, é algo bastante comum no mercado que a gente tem visto e tem funcionado bem. Bem, pessoal, a gente acabou terminando aí com 30 minutos de antecedência. Eu queria, antes de finalizar aqui, fazer uma última pergunta para vocês em relação a banco de dados. A pergunta deve aparecer na tela aí de vocês. A ideia é que eu queria saber se vocês já têm alguma estrutura de data warehouse na empresa de vocês. Tá? Então, as possíveis respostas é sim, dentro da AWS. Aí a gente está falando de Redshift ou outra ferramenta que esteja rodando em cima de uma EC2. Tá? Sim, fora da AWS. Aí a gente tem diversos appliances que pode rodar fora da AWS. Ou se vocês ainda não têm uma estrutura de DW. Tá, legal, estou vendo aqui as respostas. Quase 50% das pessoas não têm uma estrutura de DW hoje. Tem casos interessantes de DW que muitas vezes a gente faz algumas queries rotineiramente que demoram muito tempo, porque são queries de agregação de grandes volumes de dados, e se você converter esses dados para um banco de dados colunar,
essa query que demorava minutos passa a demorar segundos, tá? Isso não é válido para todos os casos, mas eu já vi muitos casos que isso foi verdadeiro. Então, se você analisar seus dados, analisar suas queries, como você consome esses dados, muitas vezes a utilização de um banco de dados específico para atender aquele caso de negócio, e o Redshift entra nesse quesito aí de grandes volumes e dados agregados, ele pode dar bastante performance aí no resultado final. Por último, eu queria agradecer aqui vocês por esse webinar. O conteúdo, bastante gente perguntou aí sobre a disponibilização dele. Ele vai ser disponibilizado depois para vocês poderem verificar, junto com o material. Vai ter uma avaliação no final sobre o webinar, então a ideia é que vocês avaliem, dê o feedback de vocês, para que a gente possa melhorar ele cada vez mais. E é isso, pessoal. Um bom dia para todo mundo e a gente se vê no próximo.